Fala pessoal, vamos lá, vamos dar sequência aí ao capítulo 26 que a gente dividiu aí em duas partes, né? E aí agora, quer dizer, tinha já tido a primeira aula, a segunda aula, né? E agora a gente vai ter a terceira parte da aula referente ao capítulo 26, né? O que fica faltando a gente falar é sobre o projeto abolicionista, né? E depois definitivamente a proclamação da República, ok? Então, só para fazer um panorama aí que eu já falei para vocês no finalzinho do segundo vídeo que o movimento abolicionista ele ganhou muita força a partir da década de 70 do século XIX por conta do fim da Guerra do Paraguai. Mas ele já vinha desde o século XIX, desde o início, aliás, do século XIX, quando a Inglaterra, inclusive, ajudou, entre aspas, muitas aspas, a família real portuguesa a vir para o Brasil, né, no final de 1807, chegando aqui no início de 1808. A Inglaterra, que acumulou muito capital graças ao tráfico de escravos, e foi graças a esse acúmulo de capital do tráfico de escravos e de outras atividades econômicas que os ingleses conseguiram desenvolver a Revolução Industrial. Então, a Inglaterra, que já havia ganho muito dinheiro com o tráfico de escravos, agora, no século XIX, ela se posiciona de outra forma, ela se reposiciona em relação à questão da escravidão. Por quê? Porque para ela agora, o país mais rico do mundo, mais industrializado do mundo, o país que fez primeiro a Revolução Industrial e que agora, no século XIX, já está na segunda, caminhando para a segunda Revolução Industrial, né? Ela não tem, a Inglaterra não tem mais interesse no trabalho escravo, afinal o trabalho escravo não recebe salário e não consome seus produtos industrializados. Então ela passa a se opor ao tráfico de escravos depois à escravidão, não por uma questão de preocupação com a integridade física, não por conta de uma preocupação com a humanidade dos sujeitos escravizados ou por uma preocupação de preservar a integridade física e os direitos, né, tidos como naturais dos homens, coisa que os ingleses já vinham falando lá desde o século XVII com o surgimento do pensamento iluminista e com a tese do John Locke, coisa que a gente já viu nos capítulos anteriores. Bom, então o interesse em abolir a escravidão e primeiro o tráfico de escravos e depois a escravidão, são coisas diferentes, né? A abolição do tráfico de escravos aconteceu no Brasil em 1850 e a abolição do tráfico internacional e a abolição da escravidão só em 1888. É bem verdade que já existia antes de 1850 uma lei no Brasil que proibiu o tráfico internacional de escravos. Só que essa lei foi letra morta, ou seja, não valeu de praticamente nada e por isso que em 1850 foi feita uma nova lei para definitivamente abolir o tráfico internacional de escravos. Ok? Então vamos ver os motivos, né, que levaram a Inglaterra a se opor ao tráfico de escravos depois da escravidão. Já falei que ela que fez a Revolução Industrial, né, como líder do processo de desenvolvimento industrial no século XIX, a Inglaterra, portanto, aí tinha motivos muito razoáveis para desejar o fim do comércio de escravos no Brasil. Uma que suas indústrias necessitavam ampliar o máximo aí os mercados consumidores, o número de consumidores, né? E os trabalhadores escravizados não recebem salário, portanto não podem consumir. Okay? Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que os fazendeiros gastavam muito dinheiro para comprar escravos, né? E se o comércio de escravos fosse proibido, esse dinheiro seria liberado para outras atividades econômicas, né? Como, por exemplo, para a compra de ferramentas agrícolas e para a compra de produtos industrializados ingleses. Além disso, o Alberto da Costa e Silva, um grande africanista brasileiro, o maior de língua portuguesa, aliás, no mundo, vivo, diz que também possivelmente havia o interesse da Inglaterra em encarecer a produção de açúcar do Nordeste, que já era decadente, mas que ainda era importante para a economia, para estimular o consumo do açúcar produzido nas colônias inglesas, né? O Alberto da Costa e Silva também chama atenção para o fato de que possivelmente a Inglaterra desejava abolir a escravidão, primeiro o tráfico, depois a escravidão no Brasil, muito por conta também dela já estar, da Inglaterra já estar ao longo do século XIX dominando vários pontos da África e por isso ela passa a não desejar mais que os sujeitos africanos sejam retirados de lá para serem escravizados aqui. Afinal, a Inglaterra quer que eles sejam escravizados lá,
né, nas suas colônias inglesas. Né? Não é porque eles querem se opor à escravização do sujeito, é porque eles querem que eles não sejam retirados de lá da África para serem escravizados aqui. Afinal, os ingleses já estavam na expansão imperialista do século XIX, conquistando a África e a Ásia, e desejavam que as populações locais ficassem nas suas terras, não por uma questão de defesa da soberania desses povos, mas por conta do interesse do Estado inglês em explorar a mão de obra escrava dessas pessoas, ok? Que se fossem trazidas aqui para o Brasil, não poderiam ser escravizadas lá na África, ok? Bom, então a Inglaterra, que no século XVIII era a principal responsável pelo comércio de escravos em todo o mundo, no século XIX acabou se tornando a principal defensora de sua abolição por conta de uma mudança no campo da economia. Não foi o pensamento que mudou, o pensamento puro e simples no sentido de que os ingleses se deram conta de que a escravidão era terrível. Não, não foi isso. Foi por uma questão econômica, ok? Uma mudança de pensamento, sim, que decorre de uma questão central, que é a questão econômica. Beleza? Dessa forma, então, foi sobre pressão, né, que o Brasil, pressão inglesa, que o Brasil, em 1831, acabou aprovando uma lei que proibia o tráfico internacional de escravos, mas, como eu disse, essa lei acabou sendo letra morta, já que a grande elite brasileira não tinha nenhum interesse em colocar essa lei em prática, ok? E os escravos continuaram sendo trazidos para o Brasil, inclusive em maior quantidade, porque as elites sabiam que cedo ou tarde o tráfico ia definitivamente acabar e talvez até a escravidão em si. Em 1845, a Inglaterra tomou uma atitude muito ousada, né? Ela aprovou uma lei lá no parlamento inglês, o Bill Aberdeen, que dava a ela, né, o direito de aprisionar navios negreiros que estivessem realizando o tráfico de escravos em qualquer lugar do mundo. Né? A Inglaterra passava desse modo, com o Bill Aberdeen, por cima aí da soberania de todos os países do mundo, né? Porque quem fizesse tráfico de escravos poderia ter, né, os seus cidadãos, a sua carga, o seu navio, toda aprisionada pela marinha inglesa. Né? E isso aconteceu muito por conta da aprovação da tarifa Alves Branco, em 1844, que foi aquela elevação dos impostos sobre os produtos importados aqui no Brasil. Tá? O livro não vai falar disso, mas é sempre importante a gente notar que o Bill Aberdeen foi aprovado muito em razão da tarifa Alves Branco, que desagradou, né, o governo inglês, e por isso acabou instituindo o Bill Aberdeen para pressionar o Brasil. 5 anos depois, o Brasil acabou não aguentando essa pressão e, em 1850, aboliu definitivamente o tráfico internacional de escravos. Ok? Bom, por conta do Bill Aberdeen, a Marinha Inglesa chegou, inclusive, a entrar no mar territorial brasileiro para prender traficantes e para prender os navios e a carga, né? E aí o engraçado é que eles não libertavam os escravos, geralmente eles usavam a carga, né, como escravizados, né, deles, não libertavam as pessoas. O governo brasileiro naturalmente protestava contra essas invasões ao nosso território, mas era o país mais rico do mundo, mais poderoso, e por isso que em 1850, 5 anos depois do Bill Aberdeen, o governo brasileiro acabou aprovando a Lei Eusébio de Queiroz. Beleza? Bom, depois da Lei Eusébio de Queiroz, existiu também a Lei do Ventre Livre. Ela foi aprovada em 1871. E essa lei, ela, embora tenha sido aparentemente positiva, e talvez até tenha sido, porque demonstrou que o movimento abolicionista tinha força e que tinha atuação e que possivelmente ia conquistar a tão desejada abolição por meios próprios, né? E aí, para evitar isso, o Estado acabou se antecipando e, em 1871, aprovou uma lei que declarava livre todos os filhos de escravos nascidos no Brasil. Só que o nascido após 1871 tinha que viver 21 anos até os seus pais, com seus pais na fazenda do senhor de engenho, e aí depois dos 21 anos ele estaria livre, né? Por isso que a gente diz que a Lei do Ventre Livre não aboliu nenhuma criança. Afinal, se uma criança que nasceu após 1871, aí, né, após a aprovação da lei,
Se ela fosse usar a lei do ventre livre, ela só poderia ser liberta após 21 anos depois da aprovação da lei do ventre livre. Ou seja, só em 1892 que a criança estaria livre. E a abolição total foi em 1888, ou seja, 4 anos, 4 anos antes de 1892. Então ela acabou não abolindo nenhuma criança, embora não libertando nenhuma criança, embora ela tenha sido positiva no sentido de que expressou, né, a força do movimento abolicionista e a preocupação do Estado em mediar essa abolição ou fazê-la de forma gradual, justamente para evitar rupturas maiores. Okay? Depois, em 1885, teve a lei do sexagenário, que era mais tosca ainda, porque ela declarava livre os escravos com mais de 65 anos. Gente, 65 anos para aquela época era absolutamente, né, muito difícil até para um homem livre. Né? O próprio Dom Pedro II, aos 65 anos, ele morreu aos 63 ou 65, não estou recordando agora exatamente, mas ele já estava com o pé na cova, já estava muito doente, muito, né, abatido, porque raramente se chegava aos 65 naquela época, mesmo rico e livre, né? Mesmo livre e rico, né? Então imagina um escravizado, era quase impossível, para não dizer raramente, né? Então essa lei do sexagenário, ela acabou também meio que virando uma piada e dando no que falar, porque era mais uma lei chamada de lei para inglês ver, ou seja, lei para dizer para a Inglaterra que estava sendo feito alguma coisa, mas no fundo não estava sendo feito muita coisa, né? Bom, em 1888, todos sabem, né, 3 anos depois da lei do sexagenário, foi feita a Lei Áurea, quando o Dom Pedro estava em viagem à Europa para se tratar da saúde dele, que já estava bastante, né, baleada. E aí quem fez a Lei Áurea foi a filha do Dom Pedro, a princesa Isabel, que estava, né, como regente, né, governando o país. Bom, então quem fez a abolição, né, foi a princesa Isabel. Mas será que a abolição também não foi feita muito mais no sentido de evitar que ela fosse conquistada, que a abolição fosse conquistada pela mão dos próprios escravos, né? Será que essa abolição não foi feita muito no sentido de evitar que a conquista, não viesse pela mão dos movimentos negros, pela mão do movimento abolicionista, e que eles conseguissem algo além da escravidão, como, por exemplo, mecanismos para inseri-los na sociedade, para integrá-los à sociedade e para dar a eles a condição de serem pequenos proprietários, né? Porque a Lei Áurea foi feita, mas só foi feita a libertação dos escravizados. Não foi feita não foi pensada nenhuma forma para integrar esses sujeitos escravizados na sociedade, né, e fazê-los cidadãos. Né? Por isso que ficaram à margem da sociedade, compondo basicamente as pessoas que vivem e que viveram e que vivem na periferia. Né? Bom, participaram da campanha abolicionista muitos intelectuais da época, jornalistas, políticos, né, escritores, eu citei até um, Joaquim Nabuco, mas também existiram outros, como o José do Patrocínio, o Raul Pompeia, o Luiz Gama, o Castro Alves. Tudo isso vocês vão ver em literatura. O Castro Alves, inclusive, também é um dos outros grandes nomes, junto com Joaquim Nabuco. Bom, mas a abolição não foi só, naturalmente, a obra dessa elite de intelectuais, né? O fim da escravidão era muito mais uma exigência do capitalismo industrial, né, que mudou o posicionamento do país mais rico do mundo face à escravidão e ao crescimento do movimento abolicionista aqui e ao próprio desenvolvimento econômico do país, porque a escravidão já não mais como é que eu posso dizer, se encaixava, não é, nessa sociedade que estava surgindo aí ao longo do século XIX e que já vinha, inclusive, antes mesmo de abolir a escravidão, utilizando trabalhadores livres assalariados nas lavouras, né, porque via-se já que era mais rentável o trabalhador assalariado do que o escravizado. Né? Então, o fim da escravidão era muito mais uma exigência, né, da conjuntura econômica mundial que se alterou
e até aqui do desenvolvimento econômico no Brasil, que também, né, mudou, já que as elites perceberam que o trabalhador livre era mais produtivo do que o escravizado, não é? E por isso passaram a substituir o trabalhador escravizado pelo do imigrante europeu, não porque eles eram bonzinhos, né? E também porque queriam embranquecer a sociedade brasileira, por isso traziam imigrantes europeus, né? Bom, agora, para fazer uma breve provocação, e aí, o negro verdadeiramente livre ele ficou após 1888, né? É uma coisa para se pensar, mas eu acho que não, né? Depois de quase 4 séculos de escravidão, o governo brasileiro não acabou dispondo de recursos para integrar esse sujeito na nova sociedade, né? Esses sujeitos geralmente também não tinham recursos próprios para tentar se integrar na sociedade, geralmente também não tinham educação para buscar uma nova posição na vida, né? No mundo, no mercado de trabalho, na sociedade. Enfim, e aí, em muitos casos, os escravizados até ficavam nas fazendas, tipo, trabalhando em troca de comida, não é? Porque às vezes deixar a fazenda e tentar a vida, tentar a sorte na cidade era como é que eu posso dizer, certeza de fome, né? Certeza de discriminação, certeza de toda uma problemática. E aí é isso, né? Por isso que no Brasil a questão da desigualdade está muito ligada à questão racial, afinal, né? Todos sabem que no Brasil as pessoas negras, né, tendem a ser menos privilegiadas do que as pessoas brancas, né? As elites econômicas no país, as pessoas com maior renda, tendem a ser brancas, né? E os negros tendem a ocupar os piores postos. Isso é o legado que a abolição deixou, a abolição mal feita, né? Porque só foi feita a libertação, né? Bom, quando o Dom Pedro viu, né, que a casa estava caindo, que o exército já tinha pulado fora, que a igreja já tinha pulado fora, que os cafeicultores já tinham pulado fora, que a sociedade civil já tinha pulado fora, ele até tentou fazer uma reforma, né, no sistema político brasileiro, que foi encabeçada pelo seu chefe de ministério, né, um chefe de gabinete, digamos assim, que era o Visconde de Ouro Preto, mas era tarde demais para tentar mudar a situação, e aí não acabou surtindo efeito essa tentativa de reforma do Ouro Preto, ok? Então, em julho de 1889, o Visconde de Ouro Preto assumiu a presidência do Ministério Brasileiro. Com o intuito de conter o avanço do movimento republicano, ele apresentou ao Congresso uma série de reformas. Então, o objetivo dele era conter o avanço do movimento republicano. E com a autonomia, e dentre as reformas que ele propunha era a autonomia para as províncias e municípios, né, o federalismo, o fim da vitalicidade do Senado, que era o desejo do movimento republicano, a liberdade religiosa, que também era o desejo do movimento republicano, e a ampliação da oferta de crédito aos produtores rurais. As reformas foram rejeitadas pelo Congresso, de maioria conservadora. Assim, o governo optou pelo fechamento do Congresso, que deveria se reunir extraordinariamente em 20 de novembro de 1889. Então, essa atitude despótica do governo de fechar o Congresso também contribuiu muito para a já agravada crise econômica que o Brasil passava. Bom, e aí os militares que pensavam em esperar o Dom Pedro morrer para depois fazer a República, né, acabaram se antecipando diante dessa postura arbitrária do imperador de fechar o Congresso. E aí, em 15 de novembro de 1889, tropas lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca acabaram marchando em direção ao Palácio do Governo e depuseram o primeiro-ministro, o Visconde do Ouro Preto, proclamando a República no Brasil com o apoio dos membros do PRP e do PR, como Quintino Bocaiúva e o Aristides Lobo. Lembrando que o Deodoro era amigo pessoal do Dom Pedro II e pensava em fazer a independência apenas após a morte de Dom Pedro. Mas uma série de boatos acabou antecipando o golpe
e o Dom Pedro foi, melhor dizendo, o Visconde do Ouro Preto foi destituído porque o Dom Pedro estava em Petrópolis, ele recebeu a notícia, desceu para o Rio de Janeiro numa tentativa de negociar com os revoltosos, mas acabou não tendo êxito, e os militares deram a ele um prazo de 24 horas, de 48 horas para deixar o país, né? E aí ele meteu o pé para o exílio na França, onde morreu logo depois, né? Sem casa, num quarto de hotel barato, e dizem que minutos antes do último suspiro, Dom Pedro teria pedido para que colocassem debaixo da cabeça dele um travesseiro com terras do Brasil que ele teria levado daqui. Bem, um detalhe. A República Brasileira, portanto, foi proclamada sem muito estardalhaço, né? Por isso que um intelectual brasileiro chamado José Murilo de Carvalho diz que a República Brasileira foi proclamada, né? E o povo assistiu de forma bestializada à proclamação da República, ou seja, assistiu igual um bestão, igual um babaca, sem saber o que estava acontecendo, né? E aí, depois que foi divulgado, né, que foi proclamada a República e tal. Então, assim, ela foi proclamada pelos militares, com apoio da elite econômica cafeeira, mas sem muito alarde, justamente para evitar a participação popular. Afinal, pela ideologia positivista, os únicos capazes de promover o progresso e o desenvolvimento do Brasil eram os militares, e por isso o povo devia ficar afastado do processo. Ok? Sem o apoio de expressivos segmentos da sociedade, o Dom Pedro II acabou aceitando a proclamação que, apesar de ter alterado o sistema político nacional, mantinha intactas estruturas como a agroexportação latifundiária, a exclusão social e a política da maioria da população, né? Isso aí que está meio estranho, né? Mantinha a estrutura latifundiária, ou seja, a grande extensão de terra, não é, voltada para a produção de um gênero agrícola voltado para a exportação, a exclusão dos setores sociais e a política da maioria da população, exclusão da política da maioria da população, né? Exclusão dos desejos, né, da maioria da população. Ou seja, essa república não significou uma melhora para a maioria das pessoas, para o público efetivamente, afinal, como eu já antecipei, ela era uma república oligárquica. Bom, agora finalmente então terminamos o capítulo 26 e vocês vão fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 24, 25 e 26. Não, peraí. Página 25, 26 e 27, perdão. Ok? Então é isso, e até a próxima.